Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ronaldo Antônio e estamos para mais uma live ao vivo do Inteligência Competitiva de Mercado. Hoje, a nossa convidada é a professora Fátima Mota. Tudo bem, professora? Tudo bem, Agnaldo? Prazer imenso estar aqui com você e com o professor Alfredo. Alfredo, tudo bem? Bem-vindo. Boa noite, obrigado. Boa noite a Fátima e a você. E a todos e todas. Muito bem, já temos aqui algumas pessoas nos saudando aqui na entrada. Aqui, ó. Tem a Jaciel Moura, Caroline Simões, professor Clóvis Ferratoni do Senac. Bem-vindo, professor. Bem-vindo, e o Bruno Conceição, exatamente. Maravilha, bem-vindo a todos. E você que está... Desculpe, Fátima, pode falar. Não, eu falei bem-vindo a todos também. Ah, muito bom. E você que está nos acompanhando, mande aí seu olá, continue postando seus comentários, a gente vai aqui saudando todos e todas, tá bom? Muito bem, hoje o nosso tema é inteligência competitiva em tempos de... Opa, eu já estou falando besteira aqui, Alfredo. Liderança e o profissional de inteligência competitiva, com a professora Fátima Mota. Alfredo, você pode se apresentar? Porque hoje nós temos aqui um grupo novo, inclusive o professor Clóvis está nos acompanhando, a turma dele de gestão comercial está aqui conosco, inclusive. Ok, então vamos lá. Então, boa noite uma vez mais a todos e todas. Meu nome é Alfredo Passos, eu sou um profissional especialista em inteligência competitiva, venho trabalhando com isso há cerca aí de alguns anos. Tenho a edição de uma revista científica que chama Revista Inteligência Competitiva. Trabalho na área especificamente aí de consultoria nesse assunto e também sou professor universitário. É isso. Fátima, e você, por favor? Então, boa noite a todos e a todas. E eu sou a professora Fátima Mota, eu dou aula também, sou professora, dou aula na Escola Superior de Propaganda e Marketing, em várias matérias, mas a minha especialidade maior é trabalhar questões ligadas ao comportamento humano, né? E mais especificamente às lideranças e muito também às equipes. Então, acho que hoje nós estamos vendo a importância de entender mais o humano, né? Esse humano que eu não sei se está no ser ou se está no ter, que a gente pretende que cada vez mais seja mais ser do que ter. E para isso, né, eu venho me dedicando há mais de 30 anos a várias atividades. Então, além de ser professora, eu trabalho, né? O pessoal fala assim, mas além de... Você faz alguma coisa? É a coisa que vai falar. Então, eu trabalho. Eu fui executiva durante um bom tempo e há 30 anos eu tenho uma empresa de consultoria que se chama FM Consultores e eu já treinei mais de 30 mil líderes. Então, nas várias áreas, tanto como coach, como treinando mesmo propriamente dito, com salas virtuais ou não agora, e também em consultoria, que são os 3 grandes pilares da FM Consultores. Tá? E aí venho estudando a minha vida inteira, enfim, então fiz meu mestrado, meu doutorado, e hoje eu sou psicanalista também, com o objetivo específico de entender um pouco mais essa história que é a relação entre líderes e os seus colaboradores e a relação entre pessoas. Então, essa sou eu, uma contínua aprendiz, né? E eu estou muito feliz, muito honrada de estar aqui para poder aprender com todo mundo que vai estar aqui. Alfredo, eu tenho o privilégio de dizer que fui seu aluno e fui aluno da Fátima, da professora Fátima. Eu tenho que falar Alfredo e Fátima e tirar o professor e professora, porque vocês são muito queridos, vocês sabem como eu gosto muito de vocês dois. Fátima, por um tempo, né, eu convivi lá, acompanhava muito o trabalho dela lá na consultoria, né? E agora eu tô aqui, ó, ao seu lado, aprendendo com você. Muito bom. Feliz e orgulhosa, né, de ter sido sua professora e, no fundo, você ter sido um professor, porque foi muito professor para mim em muitas coisas, né, Agnaldo? Então é um prazer estar aqui com vocês dois grandes queridos.
Muito bom. Alfredo? Bom, então, queria, inicialmente agradecer a Fátima por ter aceitado aí fazer essa live conosco. Isso é bem legal, uma honra para a gente tê-la e discutir um tema realmente de muita importância. Só para dar um contexto, para que em seguida a Fátima faça a apresentação, ela já começou a dizer especificamente da importância hoje do tema da liderança, só quero colocar algumas coisas a mais, como exatamente como o profissional de inteligência competitiva, que é alguém que trabalha com dados, com informações, também tem que olhar para como a empresa hoje está se organizando e trabalhando, porque, na verdade, nós estamos vivendo parte de uma equipe pode estar remota, parte da equipe pode estar numa fábrica, e, na verdade, esse profissional precisa ter essa convivência com ambos, e ter ambos em diferentes maneiras, diferentes formatos, precisa exatamente saber como agir, porque uma das questões que são mais importantes para quem trabalha com dados, com informações, com análises, que se pretende levar para melhores tomadas de decisão, é justamente formar uma rede não só externa de pessoas que estão fora da empresa, mas principalmente também empresas, as pessoas que estão dentro da empresa. Então, daí vem a importância. E, evidentemente, que esse é um processo de liderança. Então, liderança, todos vão poder ver que a Fátima não vai ficar falando só de chefe ou de chefia, o que um dia foi chefe, agora é líder, não é exatamente isso. Quer dizer, o conceito e o contexto é muito mais amplo. Então, é exatamente essa abordagem, por isso que a gente tem uma pessoa muito especial para poder falar desse contexto da liderança de uma forma muito mais ampla do que especificamente a uma pessoa, seja ela homem ou mulher, que está simplesmente chefiando ou que a gente gostaria que fizesse liderando pessoas. Então é isso, agora eu vou passar para a Fátima. Ok. Agradeço muito essa abertura, porque, Alfredo, realmente hoje, quando a gente pensa em todas as mudanças que o mundo está tendo, nós sabemos que liderança muda muito todo um olhar que nós precisamos ter, Bom, pessoal, vamos lá. Eu vou já contar para vocês que, de repente, vão aparecer alguns mocinhos aqui, como essa mocinha, que é a Yaci, porque essa é eu acho que o legal a gente entender que também, quando a gente lidera, a gente não pode esquecer que existe uma humanidade por trás. E, durante muito tempo, os líderes passaram, de alguma forma, uma imagem que eles não eram tão humanos. Então, que não podia errar, que tudo era perfeito, que a família tinha que ficar em segundo plano, e daí vai. E eu acho que essa pandemia, uma das coisas que trouxe é uma questão da humanidade mesmo. Então, sim, a gente tem gatos, sim, a gente tem filhos, sim, a gente sente, sim, a gente erra, Então, isso é o que faz com que hoje o líder seja realmente um líder. E o Alfredo falou uma coisa importante, a coisa do chefe. Antes, o chefe era aquele cara que tinha poder, empoderado, só ele tinha poder, só ele sabia, e hoje mudou. Então, a presença deles aqui também é para a gente lembrar que as coisas mudaram, que não é bem assim como era antes. Mas vamos lá. Deixa eu começar, eu vou compartilhar com vocês umas telas para que a gente possa conversar. Agora, pessoal, eu queria também deixar muito à vontade vocês para perguntarem. Eu não consigo aqui ver quem vai perguntar ou não, mas o Aguinaldo está fazendo esse olhar, para nós, Aguinaldo. Isso. E aí eu gostaria que quem tivesse com dúvidas ou quem quisesse acrescentar alguma coisa, ficasse muito à vontade para poder falar, enfim, para poder comentar. Eu só estou tentando aqui... Ela acabou derrubando a conexão dela, Alfredo. Errou, deu uma erradinha. Entendi. Faz parte. Isso faz parte. Todo programa ao vivo, precisa ter emoção. E, na verdade, essa é a emoção, e para a segurança, ansiedade geral, aí, de ver exatamente o que ela vai apresentar. Esse, na verdade, não é uma queda de tecnologia, é um truque do Aguinaldo para deixar todo mundo mais ansioso, mais ansiosa, para ver exatamente o que será apresentado justamente agora
Eu caí, né? Eu caí. Caiu. O Alfredo disse que foi o meu truque para criar emoção aqui. A gente tinha combinado, né? Isso, agora, pronto. Então, pronto. Bom, então, olha só. Pode colocar em modo de apresentação. Estou colocando aqui. Então, a gente vai discutir isso daqui, né? A liderança e o profissional de inteligência competitiva. Aí eu comecei a pesquisar um pouco e trabalhar um pouco, no primeiro, entendendo o que é essa tal de inteligência competitiva. E, Alfredo, por favor, né? Agora o negócio é contigo, mas eu vou te falar o que eu entendo por inteligência competitiva, né? Na realidade, eu entendo que é uma análise que leva à ação. Eu não sei se eu estou certa, mas é quando você levanta dados, os dados eles se transformam em informação, essa informação vai fazer uma análise com foco em decisão, vai gerar inteligência, vai gerar uma tomada de decisão e vai gerar ação. É isso mesmo? É isso mesmo. Tá bem direitinho. Tá, então entende certo. Então, olha só. Sim. A partir do momento que a gente vê esse ciclo de inteligência competitiva, né, a gente pode até abrir um pouquinho mais e começar a entender a importância da liderança em todo esse processo, né? Porque nada disso é possível se a gente não tiver pessoas. E se nós não tivermos pessoas que sejam lideradas. Então, se eu não tiver um líder, ele não consegue estabelecer esse processo. Mas eu não vou falar desse processo, porque tem gente que fala disso muito melhor do que eu. Mas eu quero falar exatamente do que é liderança nisso tudo. Então, a liderança é a capacidade de construir, junto com a equipe, e com uma equipe, um foco que seja emocionalmente gratificante. Eu acho que só aqui a gente poderia ficar muito tempo conversando. Tá? Mas vamos lá. É a capacidade de construir junto com a equipe. Então, não tem mais aquela coisa do líder sair na frente fazendo coisas sem construir junto. E me parece que toda a questão da inteligência competitiva trabalha em construir junto. Por quê? Quando eu levanto informação, eu não levanto informação sozinho. Eu dependo de uma conexão imensa para poder levantar a informação. Quando eu faço a análise, eu não faço essa análise sozinho. E quando eu vou para essa ação, eu também não vou sozinho. Então, exatamente por isso é que a gente precisa líderes. Mas o que é um líder, né? Um líder, antes de qualquer coisa, ele precisa aprender a se autoliderar. Um líder, antes de qualquer coisa, precisa saber se conduzir de um ponto a outro. Ele precisa saber ter o próprio foco, para daí poder levar as pessoas ou trazer as pessoas junto com ele. Então, quando um líder está completamente desfocado, não sabe qual é o seu propósito, não sabe o que ele quer da vida, não sabe por que ele está numa empresa, eu sinto muito, ele pode ser qualquer coisa menos líder. E quando eu falo aqui de líder, eu não estou falando de alguém que necessariamente tenha um cargo, mas eu estou falando de alguém que tenha a capacidade de construir um foco, um objetivo, junto com outras pessoas. E hoje nós sabemos que com as metodologias ágeis, eu tenho várias pessoas na empresa que podem ter cargos absolutamente diferentes dos conhecidos como diretores, gerentes, chefe, etc. E eles podem liderar projetos que tenham como foco o cliente no centro e que tenham como foco os dados que a inteligência competitiva fala tanto. Ô, Fátima. Diga. Você você está falando uma coisa interessante, falando assim, olha, não é o cargo, é a sua atividade como líder. Aí eu fiquei aqui, e agora? O que eu falo para a Fátima? Eu estou nessa ansiedade de querer interagir com ela, mas aí eu sei que um dos skills é exatamente ter não só a empatia, mas ter a paciência do seu momento certo para você poder, nesse caso, né, para que eu possa interagir com você, certo? Certo, mas você pode interagir a hora que você quiser, porque se você se liderar, você pode liderar o seu pensamento, liderar suas emoções e interagir, simplesmente assim. Muito bom. Tá?
Então, eu acho que isso é importante a gente entender. O que um ser humano lidera, né? A gente lidera pensamentos, a gente lidera emoções, a gente lidera o nosso físico, a gente lidera tudo isso. Imagine eu com uma série de dados super importantes na mão, se eu tiver com sono. Imagine eu com uma série de dados na mão, se eu tiver com fome. Imagine eu com uma série de dados na mão, se eu estiver com dor. Ou se eu estiver preocupado com o meu companheiro ou com a minha companheira que brigou comigo hoje de manhã. Como é que eu posso liderar uma equipe para chegar num determinado ponto se eu não consigo nem me liderar para colocar foco, para colocar decisões, para colocar o que eu preciso fazer na hora certa? Aí não tem como. Isso mesmo. Tudo bem? Sim. Até aqui tudo bem, né? Bom, tudo ótimo. Então, a liderança é essa capacidade de construir junto com a equipe. Aí a gente já tem uma outra questão muito séria, né? Que basicamente é o seguinte: não adianta eu querer me autoliderar se eu não aprender a liderar outros. E liderar outros significa entender as diferenças individuais. Aí já está um outro enrosco, né? Eu gosto muito de falar sobre Enneagrama. Qualquer hora, se vocês quiserem, eu posso voltar aqui e falar só sobre Enneagrama. Mas Enneagrama mostra, assim como o IBTI, assim como vários outros instrumentos, mostra as diferenças individuais. Então, por exemplo, se eu tiver uma pessoa na equipe que se movimenta pelo prazer, ela só vai conseguir fazer algo ilegal para todo mundo se ela tiver prazer naquilo que ela faz. Senão, ela não faz. E não adianta querer brigar com ela, porque isso tem a ver com personalidade. Eu estava antes desse bate-papo nosso, eu estava numa reunião com uma diretoria, onde um dos diretores me dizia assim: todo mundo me acha chato, porque eu fico preocupado com o método, eu fico preocupado com o procedimento, mas todo mundo me acha chato. E, na realidade, faz parte de um outro tipo de personalidade ficar preocupado, sim, com métodos, com processos, com procedimentos. Se eu conheço as diferenças individuais, eu vou aproveitar o melhor de cada pessoa da minha equipe para conseguir chegar no foco. Mas se eu não conheço, o que vai acontecer é que eu quero brigar que as pessoas façam aquilo que eu quero que elas façam, ou que elas se comportem do jeito que eu quero que elas se comportem, e talvez eu não chegue a lugar nenhum. Então, junto com a equipe, não é assim tão simples, porque eu preciso entender qual é a equipe, saber trazer a equipe certa junto comigo, né, para que eu possa chegar no ponto que eu preciso. E esse foco precisa ser emocionalmente gratificante. E o que é um foco emocionalmente gratificante? É algo que faça sentido para as pessoas, algo que tenha um propósito, algo que faça com que as pessoas vibrem. Isso é ser líder. Então, liderança é a capacidade de construir, junto com a equipe, um foco que seja emocionalmente gratificante. Alguma pergunta até aqui, pessoal? Vocês querem colocar alguma coisa? E assim, quando eu falo pergunta, pode ser alguma coisa, algum ponto de vista contrário, inclusive. O Jaciel, agora há pouco, na hora que você estava falando da questão aliás, na hora que eu intervi, né, pela primeira vez, ele já foi colocando assim, desculpa, foi na hora que você foi listando, né, dor, enfim, aí ele colocou desmotivado, fome, aí ele também, ou desmotivado também, né? Isso, aí ele colocou na hora, ele já foi colocando. É isso aí. É Josiel, né, que você falou? Jaciel. Então, Jaciel, é isso mesmo. Você imagina um líder quando ele não está motivado. Esqueça, né? Quer dizer, ele não consegue nem se autoliderar, ele não sabe nem que foco ele quer. E a gente encontra isso muito nas empresas. Sabe por quê? Porque é muito normal os líderes ainda trabalharem por dinheiro. Só por dinheiro. Claro que todos nós precisamos de dinheiro para subsistir. Mas quando um líder tem a sua motivação básica, o dinheiro, não necessariamente ele vai fazer um bom trabalho. Porque talvez o propósito se perca. E toda equipe percebe isso. E muitas vezes ele vai carregado para trabalhar
né? Assim, ele vai, né? Liga o computador, senta cá assim, muito mal-humorado, super desmotivado, e como é que ele quer passar a motivação para sua equipe? Então, veja, a liderança é uma conexão emocional. Eu sigo alguém porque emocionalmente essa pessoa diz alguma coisa para mim. Seja porque eu a admiro, seja porque ela é forte, seja porque ela tem algo que me chama, ou o propósito que ela traz. Se não tiver uma conexão emocional, não rola. Tudo bem? Sim, sim, tudo bem. Deixa eu aproveitar aqui, antes de você passar para o próximo, falar um oi aqui para o Antônio Zanarini. O Antônio Zanarini nos acompanha aqui sempre, ele é representante do CRA, bem-vindo. A Júlia Marques, desculpe, pode falar. Não, eu falei oi, Antônio. A Júlia Marques também está aqui dando, aliás, está como Júlia, mas ela colocou aqui, boa noite, Cássia Marques. E a gente tem que fazer uma próxima live usando o meu e o seu canal juntos, viu, Fátima? A gente vai conseguir. Pois é, foi uma pena, né? A gente podia ter feito, aí ia dar Face, enfim. Mas ia dar próxima. Já sei quem é a Cássia, por isso que ela mandou um oi, Aguinaldo, eu sei quem é. Muito bom, bem-vinda. Muito bom. Pode seguir. Tá bom. Então, olha só, né? Quando a gente vê isso, outra coisa importante é olhar o que tem a ver inteligência competitiva e liderança 4.0. Você quer falar alguma coisa, professor Alfredo? Eu só queria falar o seguinte, que nesse momento, eu até vou deixar para ouvir a sua opinião a respeito. Eu vejo assim, teve uma primeira onda que as empresas passaram, que a partir de março, quando obviamente entrou aí a questão da pandemia e a questão do lockdown, e vamos todos ficar em casa, então houve a preocupação inicial de justamente ver qual era um plano de ação emergencial, o que se podia fazer com relação à segurança dos trabalhadores, com relação ao fluxo de caixa, com relação ao estoque, ou seja, medidas muito emergenciais para a operação, e também como já fazer uma transformação digital. Então, todo mundo já viu que a web havia sido, né, a única forma rápida de se falar e se entregar produtos e serviços, então isso foi iniciado. Só que isso já passaram, se der bons aí, quase 7, nós já estamos indo para o 8º mês, né, nessa situação, enquanto não aparecer vacina, então provavelmente nós vamos continuar um pouquinho mais de tempo assim. E aí eu estou pensando que já está na hora de vir uma segunda onda, que seria exatamente começar a pensar nas pessoas. Quer dizer, já passou aquele momento, então, da emergência, já passou aquele momento da operação, agora vem o momento das pessoas, porque a empresa quer crescer, a empresa quer justamente vender mais, quer ter mais lucratividade, e só vai ter isso se as pessoas estiverem bem engajadas, bem satisfeitas, né? Se houver um bem-estar com relação a isso. E, evidentemente, eu acho que isso também cai um pouco na conta desse profissional de inteligência, que também é exatamente esse aspecto, né? Olhar também um pouquinho para dentro, não esquecer do olhar para dentro da organização, porque essa engrenagem, essa operação tem pessoas, né? E concordo totalmente com você, Alfredo. E tem essa questão da segunda onda, né? Que na realidade retoma aquilo que a gente já falava antes, inclusive, de pandemia. Porque a liderança 4.0, ela vem exatamente com essa força grande da tecnologia. O que a pandemia fez só fez acelerar aquilo que já vinha. Então, a inteligência competitiva se dá, anda lado a lado com a liderança 4.0, né? E o que é a liderança 4.0, na realidade? Na realidade, a liderança 4.0 é um momento ímpar onde a tecnologia se une ao pensamento crítico e à curiosidade, que é a história do digital. Então, veja que importante. Hoje, né, toda a tecnologia, ela depende de um pensamento crítico. Eu diria que uma competência fundamental nossa, e não só eu, hoje, vários estudiosos falam
falam da importância do pensamento crítico. Agora, o pensamento crítico sem curiosidade não vai adiantar nada. Então, mais do que nunca, a gente deve buscar a curiosidade. Eu trabalho muito por uma agência super importante que eu gosto muito, que é a David, né? Inclusive, trabalho com eles não só aqui no Brasil, mas também em Miami. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é uma frase que o próprio fundador, né, coloca, que é o seguinte, que existe, o legal é ter um divine insatisfaction. E eu adoro essa história do divine insatisfaction. Está divinamente insatisfeito. Não é exatamente essa curiosidade, mas sabe essa coisa da criança que está sempre buscando mais? Quando a gente fala em liderança 4.0, a gente está falando dessa tecnologia, da internet das coisas, a gente está falando de nuvem, né? A gente está falando desse mundo novo que se abre, que se não fosse isso, nós não estaríamos aqui conversando, mas, acima de tudo, um mundo onde o pensamento crítico, daí a importância da análise de dados, daí a importância da inteligência competitiva, está absolutamente ligada a essa questão da curiosidade. E para eu ter curiosidade, eu tenho que gostar de arriscar. Então, veja, um líder que não é curioso, um líder que não tem pensamento crítico, um líder que não arrisca, dificilmente ele vai conseguir ser um bom líder nesse nosso momento, que é um momento que não volta mais para trás, né? Nós já tivemos a liderança 1.0, a 2.0, a 3.0, apesar de não ser chamado assim, o Klaus Schreber que chamou essa de liderança 4.0, né? Mas não dá mais para voltar. Claro que ainda existem empresas que estão na liderança 1.0, que foi lá da primeira revolução industrial, né? Empresas que ainda estão preocupadas em restringir as pessoas de todo jeito, empresas que estão ainda na liderança 2.0, que é a questão do chefe, né, de comando e controle. 3.0 é que melhora um pouco, onde as pessoas começam a ser mais não importantes necessariamente, mas mais ouvidas, porque a gente começa a precisar das ideias das pessoas. Mas agora, na 4.0, é fundamental a gente ter o comprometimento das pessoas, ter a ideia das pessoas, ter a colaboração, entendendo que a hierarquia se achata completamente e nós temos agora pessoas que juntas buscam esse novo, que não é porque tem um novo normal, é um novo porque o novo está aí a todo momento, né? Se a gente parar a pensar, tudo muda sempre, né? Nada permanece igual, nós estamos com uma velocidade de mudança muito grande. Se o líder não tiver essa curiosidade, se ele não tiver o pensamento crítico, se ele não colocar o cliente efetivamente no centro, se ele não mudar o seu jeito de precisar das pessoas no sentido mais positivo da palavra, né? Eu preciso das informações, eu preciso que as pessoas me contem o que está acontecendo lá na ponta, eu preciso de todo mundo unido. Quantas vezes que eu já vi empresas que gastam fortunas no seu marketing, mas que o atendente, outro dia, passei por uma situação bem interessante, né? Não vou dizer com que empresa foi, apesar, acho que o final foi positivo, até poderia dizer, mas eu recebi uma pessoa que veio fazer um trabalho aqui na minha casa e eu precisava que comprasse uma peça e eu já tinha avisado que essa peça seria importante que fosse comprada, que eu não teria essa peça aqui. E o prestador de serviço simplesmente me falou que ele não ia comprar e acabou. E logo no começo eu vi que ele não estava a fim de prestar o serviço, né? Foi uma pessoa já bem inadequada desde o começo. Imediatamente eu liguei para a empresa e falei, olha, aconteceu isso. Imediatamente a empresa mandou outro e resolveu. Então, veja, quase que por conta de um prestador de serviço, todo o marketing dessa empresa, que é absurdamente alto, ia para o buraco. Porque depois eu vou em rede social, eu reclamo, etc. Então, olha como a liderança não pode ficar apenas no alto nível, né? Ela tem que se escoar, as informações precisam se escoar, a comunicação precisa ser clara, os valores precisam ser muito disseminados. Então, na liderança 4.0, propósito e valores são duas palavras de ordem, mas não para ficar na parede, para elas serem vividas. Para isso, eu preciso ter um líder
que seja o líder do significado, né? Eu preciso ter um líder que fique o tempo todo checando para ver se o propósito e se os valores estão sendo vividos por cada pessoa da empresa. Essa é uma diferença básica quando a gente fala em liderança 4.0, quando a gente fala desse momento que, independentemente de pandemia, já vinha, agora ficou ainda mais forte. E olha, Fátima, eu ainda acho que um bom líder tem que ter uma visão, mesmo tendo a tecnologia ao seu favor, mesmo tendo liderados, ele precisa ter um pensamento crítico muito apurado, porque o computador ou a internet, a inteligência artificial pode vir a falhar a qualquer momento, pode, por exemplo, vir a discriminar, né? E ele precisa ter esse olhar, entender que o computador, a inteligência artificial, errou. Sem dúvida, é isso mesmo. Não, acho que esse é o grande ponto, né? Porque quer queira, quer não, a inteligência artificial cumpre um papel, mas é um papel, né? É o líder que vai definir uma série de coisas que acontecem. Eu estava num outro caso que aconteceu falando nessa questão de diversidade, de inclusão, etc. Veja, você pode ter uma loja que é extremamente com toda a tecnologia possível e imaginável, aí a pessoa vai para um provador. E é um transexual. Quer utilizar um provador feminino. Só que se veste de homem e está como homem. Como é que faz? Se você não tiver uma pessoa lá no provador treinada, não há tecnologia que resolva isso. Né? Então, é só um exemplo. Né? Poderíamos ficar aqui dando vários outros exemplos. Então, em função disso, quais são os desafios da liderança 4.0? É exatamente olhar para relacionamento e resultado. E aqui vai um modelo que eu mesma trabalhei, então eu vou mostrar para vocês um modelo que eu desenvolvi a partir de todos os estudos e a partir de tudo que eu vivo. Né? Relacionamento e resultado precisam caminhar juntos igualmente. Na liderança 3.0, a gente tinha um resultado muito mais importante do que relacionamento. Quando eu falo relacionamento, eu falo pessoas. Eu não falo aquele relacionamento que a gente entende que é fazer um happy hour. Não é isso. Isso pode ser também. Mas é entender que o resultado é construído com pessoas. Então, eu preciso entender as pessoas. Eu preciso saber me relacionar com as pessoas. Eu preciso saber que elas precisam estar não só bem, mas comprometidas, emocionalmente vinculadas, para que o resultado aconteça. E que eu preciso entender também que esse resultado, ele existe para favorecer a vida dessas pessoas. Então, por isso que relacionamento e resultado precisam caminhar juntos na liderança 4.0. E para isso, né, eu acho que o Aguinaldo começou a falar muito bem, né? O líder, ele precisa ter 4 aspectos, que eu diria que são 4 arquétipos, né, que precisam caminhar juntos. Do lado do resultado, a gente precisa ter o líder visionário, que é aquele cara que enxerga além, aquela pessoa que consegue fazer todas as conexões de mercado, de ambiente, que consegue entender para onde está indo a economia, aquela pessoa que consegue ler todas as questões ambientais, ou seja, que consegue ter uma visão ampla, né, efetivamente do momento econômico, social, né, atual e possível futuro, né? Então, toda a questão de entender o futuro, de ler o futuro, de ter uma visão mais futurista mesmo, é importante nesse momento. Então, eu preciso ser um visionário. Então, por exemplo, né, a gente tem aí toda uma questão, olha que interessante, né? Como é que fica o mercado de automóveis daqui para frente? Começou a vender muito mais. Mas será que vai vender como antes? Né? A Volkswagen já saiu aí com uma assinatura. E a Volkswagen direto. Então, como é que ficam as concessionárias nessa altura do campeonato? Para onde vão essas concessionárias? Se eu sou um líder, eu tenho que parar para pensar. Para onde vai uma empresa de contabilidade daqui para frente? Para onde vai uma empresa manufatureira de, sei lá, de roupas? Né?
para onde vai? Como é que ela vai se colocar? Para onde vão os advogados? E aí, como é que vai ficar a medicina? Então, independentemente do setor onde você está, é poder fazer exercícios mesmo de pensar como é que vai ficar daqui a 5 anos. E talvez a gente não saiba. E talvez a gente dependa não só da nossa visão, mas da visão de muitas pessoas. Mas o líder precisa ser visionário. Ele precisa também ser um doer, né? Que essa é a história de ser um guerreiro. Ele precisa também saber mergulhar. Não dá para você imaginar que um líder não conheça nada do aspecto técnico daquilo que ele lidera. Porque ele precisa, em alguns momentos, ter clareza e ter uma visão cirúrgica, por exemplo, de problemas que possam estar acontecendo. Então, ele precisa, não adianta ele não querer mais colocar a mão na massa, até porque está achatando cada vez mais a pirâmide. Há um tempo atrás, a gente falava, não, o líder ele não pode colocar a mão na massa. Não, ele não pode fazer aquilo que os seus colaboradores têm que fazer, mas ele tem que ter uma visão clara da execução, ele tem que ter uma visão clara da operação, de quais são os gargalos, de quais são os gaps, ou pelo menos ter pessoas que o subsidiem disso, né? Então, ele precisa ser um visionário e um doer. Por outro lado, olhando para o lado do relacionamento, ele precisa ser um healer, que quer dizer, ele precisa ser um grande curador. Ele precisa aprender a enxergar quais são as dores da sua equipe. O que dói, né? O que está doendo na minha equipe? Minha equipe está desmotivada por quê? O que dói na fulaninha que não consegue chegar no horário? Né? O que dói naquela pessoa que ela se emociona, sai chorando no meio de uma reunião, ou daquela pessoa que não consegue expor aquilo que ela pensa. Então, ele precisa ser um curador da sua equipe, um healer. E, ao mesmo tempo, ele precisa desenvolver a habilidade de ser um baita professor, o teacher, né, que aí nós temos toda a questão do líder coach, que ele precisa ensinar a sua equipe, precisa treinar a sua equipe, precisa desenvolver a sua equipe. E mais do que isso, ele precisa ser um eterno aprendiz. Porque de tanto que ele ensina, ele aprende. E ele precisa aprender com tudo e com todos. E a todo momento. Então, hoje tem o conceito de lifelong learning, né? Que é você aprender para o resto da vida. E eu acho que eu sou um exemplo vivo, né? Eu não paro de aprender. São 24 horas por dia aprendendo e me desenvolvendo. E eu vou dizer para vocês que eu poderia já falar, não, eu já aprendi, já sei de tudo. Pode esquecer, não dá. Quanto mais a gente sabe que não sabe. E aí você vai abrindo a sua cabeça. E esses 4 arquétipos são os correspondentes ao foco em resultado e o foco em pessoas. Queria ver se tem alguma pergunta aí, pessoal, porque agora eu vou falar das competências. Se sobrar tempo, você vai me falando, tá, Aguinaldo, quanto tempo nós temos ou não? Mas aí eu queria ver se até aqui tudo bem ou se vocês querem fazer alguma pergunta ou alguma consideração. Pergunta não, mas tem um grande elogio aqui. Né, Miguel? Comentário do nosso convidado especial e exclusivo VIP. Miguel Noronha Feio. Ô, Miguel, tudo bem, Miguel? Professor Miguel. Para quem não está entendendo nada, o professor Miguel, um colega da professora Fátima na ESPM lá. É isso? Isso, claro. Grande Miguel. Escreveu aqui uma verdadeira aula com a maior profissional em gestão de pessoas do Brasil. Parabéns. Opa, obrigada, Miguel. Você é um amor, querido. Obrigada. Muito bom. Então, Alfredo, você. Eu queria que a Fátima pudesse explorar um pouquinho mais, né? Sei que ela vai entrar exatamente nessa questão agora, quando ela fala em competências, né? Justamente a gente está vivendo esse momento onde existem aí muitas pessoas procurando aí emprego, outras pessoas estão querendo mudar de emprego, né? E sempre existe uma preocupação muito grande com relação às competências técnicas, e agora a gente ouve cada vez mais a questão das soft skills ou das outras competências, né? Então, eu queria que ela também, além de falar quais são, abordar um pouco como você está vendo isso, né? Na verdade, se fala muito, mas a prática condiz com o que se ouve, ou ainda estamos nesse momento ainda de
não seguir. Deixa eu aproveitar antes de te passar a palavra, me perdoe, me permita aqui colocar o comentário do Jaciel. O bom líder tem que saber ouvir para depois cobrar. E o Clóvis Ferratoni, Miguel, para você aí, ó. O Clóvis Ferratoni, que é meu colega lá do Senac, nós inclusive fizemos, professora Fátima, fizemos uma palestra juntos na semana retrasada, na Semana de Gestão e Negócios lá no Senac. Eu e o Clóvis fizemos uma dobradinha. E aí ele fala aqui, olha, sou formado e pós-graduado pela ESPM também. Ele é das primeiras turmas da ESPM, de ADM. Que legal, muito bom, fico muito feliz mesmo. Cortei a pergunta do Alfredo, você vai falar, e agora? Não, eu ia falar sem isso mesmo. O Alfredo me perguntou, né, das soft skills e das competências técnicas. Com certeza, né, Alfredo, e aí para todos que estão assistindo, as competências técnicas, elas são importantes, mas elas são básicas, né? Ou seja, eu não vou querer me candidatar a nenhum cargo que eu não tenha, no mínimo, as competências técnicas. Agora, o que vem acontecendo muito fortemente, mas muito fortemente mesmo, nas empresas que têm uma visão mais avançada, né? É que valores são muito mais importantes do que competências, né? Soft skills são muito mais importantes. E eu posso dizer, assim, claramente para vocês, em tudo aquilo que eu vejo, né? Realmente tudo aquilo que eu vejo. Ponto assim, você consegue ensinar as pessoas nas partes técnicas, né? Nas questões técnicas. Agora, na soft skill, é complicado você desenvolver, né? É muito mais demorado, não que você não desenvolva, é muito mais demorado e pega questões muito mais profundas. Então, com certeza, soft skills hoje, elas são fundamentais. Em todas as empresas? Não. Porque ainda tem empresas que contratam as pessoas só pelo currículo, a gente tem muita empresa que ainda está muito atrasada, né? Só que o que eu vejo com essas empresas, que elas começam a sofrer lá na frente, né? Assim, né? Contrata a pessoa e fala assim, nossa, mas não era o que eu queria, porque o cara só tá reclamando, porque ele só arranja encrenca, porque ele só conflita. Tá, por quê? Porque não viu o valor da pessoa, né? Porque só quer aumento, e daí vai. Então, as empresas que estão num outro patamar de desenvolvimento começam a enxergar, já estão há um bom tempo enxergando a importância dessas outras competências. E qual é o grande ponto aí, né? Essa evolução, ela não dá muito para você ficar parado, sabe? É a mesma coisa que a gente pensar hoje que acontece com uma conta bancária. Se alguém quiser ainda ir conversar com o gerente no banco, vai morrer louco, porque não vai encontrar gerente no banco. Ele vai ter que se virar e vai ter que fazer coisas pelo celular, né? Vários anos atrás, eu me dei conta que se eu não tivesse um celular, eu não conseguiria fazer nenhuma operação bancária, né? Se eu não tivesse conectada, porque, enfim, todos sabem, né? Então, não é que você tem opção de não evoluir. Não tem opção, ou vai, né? Acho que é um pouco isso que a gente está vendo. E eu posso falar isso sem problema, porque eu tanto trabalho com empresas de ponta, como eu também trabalho com empresas que são empresas, por exemplo, nacionais, pequenas, que ainda o dono está ali na frente. Não que isso signifique um sinônimo de involução, não é verdade? Porque tem várias empresas onde o dono está na frente e são super evoluídas e estão lá despontando. Mas tem algumas empresas que ainda estão lá muito devagar, muito contando o seu dinheirinho, e o dinheiro do dono é o mesmo dinheiro da empresa, ainda com uma gestão muito antiga, né? Mas mesmo nessas empresas, eu vejo que existe uma necessidade de mudança e elas começam a mudar, ou seja, não tem mais aquela história de, porque aquele fulano que está aqui há 10 anos comigo, eu quero que continue comigo. E até isso vem acontecendo porque os filhos já são os líderes.
E como os filhos são os líderes, eles já estão numa SPM da vida, num Senac da vida, né? Estão fazendo trabalhos em vários níveis, né? E tendo acesso, e hoje o acesso, você tem acesso a todo o conteúdo a toda hora, então tem acesso a coisas que ele fala, pô, mas não pode ser assim. Né? Então, eu trabalho com vários filhos de líderes que dizem, Fátima, não dá, meu pai precisa mudar a cabeça, então como é que eu faço? E aí os filhos vão puxando para essas novas competências. Tá? Que competências são essas hoje? Eu não sei se vai dar para enxergar, pessoal, aqui, mas eu vou falando de cada uma para que a gente possa ver. De novo, são coisas que eu acredito importante, e vejo que é importante e aplico isso, mas é um modelo desenvolvido por mim. Olha só, então, uma competência básica hoje é a agilidade. Então, agilidade em todos os níveis. É agilidade na fala, é agilidade na tomada de decisão, agilidade em resolver os pequenos problemas do dia a dia, é agilidade em falar com o concorrente, é agilidade em entender e satisfazer o cliente, é agilidade em todas as dimensões. Então, aquilo que a gente tinha antes de, olha, eu preciso tomar cuidado para falar com fulano de tal, porque se eu falar com fulano de tal, o que vai acontecer? Isso é um atraso de vida. Nós precisamos ser ágeis, né? E ágil não quer dizer ter pressa. Cuidado, porque pressa é uma coisa, agilidade é outra. Agilidade é você andar conforme o ritmo que o teu negócio precisa que você ande. E não adianta alguém andar num ritmo e o outro não andar. Então, é poder ter pessoas ágeis. Tá? Então, esse é o Fátima, primeiro... Oi, diga. Me permita, então, trazer aqui a pergunta da Caroline Simões, que ela não fala de... Eu acho que dá para associar com o que você está falando agora. Existe alguma técnica para controlar a ansiedade quando está liderando uma equipe? Então, a ansiedade é um dos males, né, atuais muito grande. Mas eu diria que tem uma técnica que eu sempre falo: tenha uma água do seu lado, um copo de água. E quando você ficar muito ansioso, uma aguinha. Sempre vai bem, é verdade. Né? É sério. E você consegue dar uma acalmada interna. Então, um copo de água, esse é um ponto. Não é brincadeira, é uma técnica mesmo. Segundo ponto importante, respire mais. Terceiro ponto, a gente não precisa dar resposta na hora. Você pode falar, eu vou pensar e depois eu te falo. Quarto ponto, se a ansiedade levasse para algum lugar, até valeria a pena. Mas tem uma coisa importante aí nesse quarto ponto. Um certo grau de ansiedade é sempre bom. Antes de estar aqui com vocês, e até agora, eu estou com um certo grau de ansiedade. Qualquer professor para dar uma aula boa, ou qualquer líder para fazer um bom speech para a sua equipe, ou para dar um feedback, existe um grau de ansiedade, que é a ansiedade que leva as pessoas para uma zona de expansão. Mas, se essa ansiedade ela for além, ela leva a pessoa para o medo, e aí trava. Então, por isso que eu preciso, através da respiração, poder me alinhar e falar, pô, pera um pouquinho, eu já fiz isso outras vezes. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou me dar na maneira que eu posso. Então, por que eu preciso ficar ansiosa? Só esse pensamento do propósito, da intenção verdadeira, ajuda você voltar para esse ponto. Então, dei algumas dicas, né? Agora, normalmente a ansiedade também está associada à expectativa. Eu quero fazer alguma coisa e já quero ter clareza do resultado que eu vou chegar. E isso não é legal, porque isso gera essa ansiedade. Então, ok, você tem um foco, eu tenho um foco aqui, mas eu não posso ficar tendo uma expectativa em relação ao que vocês vão achar, se vocês vão adorar ou não. O meu foco é fazer o meu melhor, é passar para vocês o meu melhor.
Se eu ficar assim, nossa, mas eles não estão perguntando, por que será que eles não estão perguntando? Nossa, acabou. Eu vou entrar num nível de ansiedade que não me compete. Então, por último, a última dica é: faça aquilo que tiver no seu poder, na sua área, né, de ação. Aquilo que não é seu, não adianta. Para que vai ficar ansioso com o que não é seu? Faça o seu melhor. Se você fez o seu melhor, tá ótimo. Excelente. Muito bom. Bom, então, agilidade é uma competência importante. A segunda competência fundamental é a inteligência interartificial. Essa é uma inteligência importante para que a gente lide com a inteligência artificial. Cada vez mais nós vamos precisar, sim, utilizar os dados, mas muitas vezes esses dados vão ser utilizados por uma inteligência artificial ou produzidos por uma inteligência artificial. Então, eu preciso saber lidar com essa inteligência artificial e ficar amigo dela, não ter medo, né? E entender que daqui para frente nós vamos ter inteligência artificial fazendo parte do nosso dia a dia. O ponto é como é que essa inteligência artificial está entrando, né? Eu acho que até agora está entrando meio assim, em algumas áreas legal, outras áreas não muito, mas é entender que está aí, né? Olha aí, se não fosse inteligência artificial, o que seria do Uber? Se não fosse inteligência artificial, o que seria do Waze? Se não fosse inteligência artificial, sabe? Então, assim, tudo que a gente vê hoje tem inteligência artificial. Por isso eu preciso entender minimamente dela até para verificar se o meu negócio vai ser substituído ou não por inteligência artificial ou se eu posso ter inteligência artificial para minimizar custos, né? Então, é importante eu começar a desenvolver essa proximidade com a inteligência artificial. Terceiro ponto é a questão da inovação, é a terceira competência, né? Então, ter essa capacidade de sempre se perguntar, dá para fazer diferente? O que eu posso fazer para inovar? Ah, mas está indo tão bem, esquece, está indo tão bem, precisa mudar. Não tem jeito. Eu tenho eu acho que um grande respeito pelo José Galló, que foi o CEO da Renner durante muito tempo, hoje ele está no conselho, né? Hoje o CEO é o Fábio, e são pessoas fantásticas, né? E eu lembro do Galló, toda vez que a loja que a Renner estava indo super bem, tinham implementado uma coisa super diferente, ele falava, legal, ótimo, mas aí o próximo passo qual vai ser? Sabe, essa coisa de, vamos para o novo, né? Vamos fazer alguma coisa diferente, o que a gente pode fazer a mais? E é isso que a gente tem que fazer, né? O que eu posso fazer a mais? Qual que é o próximo novo? Esse inovar tem que estar no DNA nosso, né? Agora, claro, se eu não for curioso, se eu não tiver pensamento crítico, se eu não tiver gosto por risco, né, dificilmente eu inovo. Eu quero fazer sempre do mesmo jeito, sempre igual, porque eu tenho aquela velha coisa, né, aquela velha máxima que é um horror, né, em time, como é que é? Vocês estavam falando de futebol? Em time que está ganhando não se mexe, e é exatamente o contrário, né? Em time que está ganhando se mexe sim, para que ele ganhe mais ainda, para que ele mude o jeito de jogar, porque não dá para a gente ficar fazendo a mesma coisa. Eu acho que essa pandemia mostrou claramente isso, né? Se eu era uma empresa que estava indo muito bem, não estava preparado para esse movimento todo de mudança, de home office, de tudo isso que está acontecendo, eu patinei, né? Realmente patinei. Então é importante a gente pensar em inovação. Diga. Só querendo brincar aqui com o Alfredo, eu não queria que mexesse no time do adversário agora não, viu, Alfredo? Pois justamente pela mão de quem vai ser, né, o técnico. Ô, Fátima, para você entender a piadinha, o Flamengo trocou de técnico de domingo para segunda. E na semana passada, o São Paulo ganhou do Flamengo de 4-0. Quem é o novo técnico do Flamengo? Rogério Ceni. A gente vai mexer com o Baracuta. É isso aí. Deixa eu aproveitar. Pode falar. Deixa eu aproveitar depois que você comentar. Eu quero aqui dar uns dois aqui. Não, pode falar. Eu ia falar que é exatamente isso. Quer dizer,
Quando o time está bom, é exatamente o momento que eu tenho que mudar, e mudar, às vezes, o líder mesmo, mudar o técnico mesmo. Muito bom. Eu quero aqui resgatar alguns comentários, aí vou te dar um tempinho. Se quiser, já pode ir bebendo sua aguinha enquanto isso aí. Eu vou olhando aqui, ó. Olha só, eu já tinha comentado o Jaciel, o Clóvis. Ah, sim, olha só. O Clóvis comentou, né? A Fátima Alfredo Aguinaldo, segundo a OIT, as competências emocionais respondem pelo segundo lugar na contratação de jovens profissionais. Podem comentar? Você pode comentar? Claro, é exatamente isso que eu ia passar agora. Então tá bom. É exatamente isso, porque na hora que eu vou para essa parte, não, Jaelson, desculpa, eu não sei, eu perdi o nome, Aguinaldo. O que falou, o Jaciel. Jaciel, o Jaciel é exatamente isso que eu ia comentar agora. Do lado que a gente vê aqui do lado de pessoas, né? Aí a gente entra com inteligência intrapessoal, que está aqui toda a inteligência emocional, que é o quanto que eu tenho que me conhecer, o quanto que eu tenho que saber lidar com as minhas emoções. Então, entra aqui a inteligência emocional, entra a capacidade de escuta, entra a questão de ser assertivo, entra o autoconhecimento. Então, hoje, isso é básico, na hora que você contrata, seja um estagiário, um trainee, seja um gestor, um diretor, etc., eles são... E olha, uma coisa até que eu tinha me esquecido. Eu acompanho, né, uma pessoa, um gestor, um executivo, que ele estava pronto para ocupar um cargo mais alto, ele já estava no cargo alto, estava pronto para ocupar um cargo mais alto, e ele passou por um assessment feito por uma empresa, e nesse assessment identificaram que um dos pontos complicados, né, para que ele pudesse subir era a questão da escuta. Para vocês terem ideia, ele não foi promovido para este cargo, que ele já estava tecnicamente preparado por conta da questão da escuta, que tem a ver com ansiedade, que tem a ver com a dificuldade de segurar as próprias expectativas. Entendeu? Então, assim, é importante ver como é sério isso. Então, o Jaciel está certíssimo. A inteligência emocional, a questão das emoções, elas são básicas. Agora, não dá para a gente simplesmente começar a dizer assim, olha, eu não vou mais ter raiva, eu não vou mais ter tristeza, eu não vou ter mais rompante de ansiedade, de angústia. Seja, não, peraí, nós somos humanos. Só que a grande diferença é como é que eu faço a gestão dessas emoções. E vou dizer para vocês que não é assim tão fácil fazer a gestão dessas emoções. Então, às vezes, para poder fazer uma boa gestão de emoção, o que eu tenho que fazer necessariamente é me trabalhar profundamente. Daí entra a terapia, daí entra a psicanálise, daí entra uma série de ações que eu preciso fazer comigo mesmo. Porque não dá para a gente falar, não, então agora eu vou tomar água e vou parar de ser ansioso. Não. Essas dicas que eu dei são dicas básicas, mas se a sua ansiedade vem lá de trás, porque seu pai e sua mãe exigiam de você um desempenho absurdo, e ai de você se não conseguisse satisfazer seu pai e sua mãe, ou outras coisas, estou dando um exemplo, enquanto você não tratar isto de base, a sua ansiedade vai continuar. Né? Você pode segurar em uma reunião, em outra reunião, mas a sua ansiedade está ali, porque tem coisas muito mais profundas aí. Então, essa inteligência intrapessoal é muito séria. E o que você acha da frase, contrate caráter, treine habilidades? Tranquilamente, né? Eu entendo que o caráter tem a ver com os valores, e eu concordo gênero, número e grau, né? Entre você ter uma pessoa que não tem tanta habilidade assim, mas tem valores alinhados com os da empresa, é muito melhor você treinar a habilidade do que nesse... E hoje muitas empresas fazem isso, a contratação está, inclusive, assim, está se deixando de lado o currículo da pessoa, onde que ela está formada, que tipo de cursos ela fez, e muito mais olhando os valores dela. E acaba funcionando muito. Concordo, sim. Fátima, eu sei que você gosta muito de interagir com o seu público na hora que a pessoa está postando ali para você, porque aí você não perde o raciocínio. Então eu vou passar aqui
rapidinho alguns comentários que o pessoal foi comentando, tá bom? O Marcelo Anacleto, ele diz, né, e toda essa evolução da liderança diante das gerações, sejam como clientes ou como colaboradores, quer dizer, você já estava comentando e ele reforçou. A Crislene Ângelo comentou, agilidade não é rapidez, e sim a capacidade de adaptação às mudanças. Exatamente, muito bem, é isso mesmo. E o Miguel comentou, né, que agilidade não é metodologia, ágil é adjetivo, que caracteriza o colaborador. O colaborador é que tem que ser ágil. Isso, exatamente. Ou seja, por isso que eu coloco aqui a agilidade como uma competência. Exatamente esse é o ponto. Muito bom, muito obrigada. Marcelo Anacleto, beijos para você, viu? Saudades. É ele aí que está aí. Ele estava até comentando gerações X, Y, Z. Muito bom. Saudades. E aproveitando aqui, ó, a Caroline adorou as suas dicas, mandou até coraçõezinhos aqui. Que bom, então tá bom. Então, vamos lá, pessoal. Muito obrigada, eu acho isso mesmo. Vão falando, vão colocando aí o que vocês pensam, porque isso é bem legal, vai ajudando a gente a trazer aquilo que vocês estão querendo, né? Então, olha, só para a gente fechar da parte de resultado, né? Eu tinha falado em agilidade, inteligência artificial, inovação. Só para não deixar para lá, eu queria colocar a simplicidade. Cada vez mais a gente tem que buscar trazer as soluções simples, né? Ou seja, ser ágil com simplicidade, é olhar a inteligência artificial com simplicidade, é inovar com simplicidade. Então, não é esperar um projeto, sei lá quantos anos para começar a implementar e colocar cheio de, né? Colocar um bando de coisa que não serve para nada. Não. Vai na simplicidade. Hoje a simplicidade é fundamental na liderança 4.0, é fundamental nesse nosso momento. Daí a gente fecha a parte focada em resultado. E a parte olhando para pessoas, eu já comecei a falar da inteligência intrapessoal como uma competência. Além dessa competência, a competência de conexão. Então, hoje, é saber se conectar. Também é simples falar, né, pessoal? Mas é tão complicado de a gente se conectar. A gente gosta de se conectar com as pessoas que a gente gosta, né? Aquelas pessoas que são mais difíceis, aquelas pessoas que são diferentes de nós, a gente tem dificuldade. E a gente precisa estabelecer conexões até para conseguir informações. E conexões, que são conexões com pessoas, conexões com ambientes, conexões com situações, conexões com inteligências das mais variadas, é realmente buscar uma conexão como se a gente tivesse um corpo todo cheio de fiozinhos, né? E que a gente vai se conectando, meio um polvo, né? Que vai se conectando e nas várias situações conseguir se conectar para fazer parcerias, para diminuir ao máximo as fronteiras, e com isso você vai montando uma grande rede, né, de relações, uma grande rede que trabalha de uma forma colaborativa, que é a palavra da ordem, né, trabalhar de uma forma colaborativa. Veja o que nós estamos fazendo hoje, eu, Agnaldo e Alfredo, né, estamos aqui numa rede colaborativa, ao mesmo tempo que eu estou contribuindo com eles, eles contribuem comigo, hoje eu estou com eles, amanhã eles podem estar comigo, e isso vai formando uma rede cada vez maior. Aliás, eu acho que é isso que a gente está fazendo nessa pandemia, né? É, exatamente. Um está ajudando o outro o tempo todo. Eu acho que a gente aprendeu a olhar para a rede nossa de contato, de conexões, e estabelecer colaborações. Hoje eu estava fazendo um exame médico, né? E a médica que estava me atendendo falou: então, Fátima, você sabe que eu nunca tinha pensado nisso, mas meu filho estuda no Colégio X, e aí nós fizemos um trabalho de divulgação de todas as mães e todos os pais do colégio que estavam produzindo ou ofertando serviços para que e colocamos isso à disposição de toda a nossa rede. E isso foi muito legal, porque muitos pais não estavam mais conseguindo pagar a própria mensalidade. E aí nós nos ajudamos. Quando que isso alguém ia pensar fora da pandemia, né? Então, olha a conexão, as conexões, como elas podem ajudar. Então,
assim, é fantástico a gente entender essa força da conexão, né? Então, essa é uma outra competência. Deixa eu aproveitar, permita aqui, então, fazer uma conexão aqui. Claro. Ô, Alfredo, a conexão, o professor Clóvis trouxe, trouxe aqui a turma do Senac, está aqui, estão aí os alunos do Senac nos acompanhando, uma turma de gestão comercial bem bacana. Olha quem está sempre conectando conosco, né, Alfredo? O próprio Miguel. Então, além do Clóvis, e também, olha só, o Clóvis circulou pela ESPM também, né? Nós três aqui, de novo, né? O Alfredo, já há um ano que estamos aqui, né? Resgatando e fazendo um trabalho aqui semanalmente, né? E você, Fátima, eu acho que já estamos conectados há muito tempo, né? Bastante tempo, né? Outro dia aproveitando, né, a ocasião e agradecendo, né? Outro dia eu dei um oi para a Fátima aqui não preciso falar com você. E eu me senti muito, assim, importante, porque eu lembrava dela, sempre lembrava dela, dei um oi para ela e ela, oi, Aguinaldo, vem cá, quero falar mais com você. Eu acho que a vida tem que fazer sentido, e essas coisas fazem sentido, né, no nosso dia a dia, né, Fátima? Né, Alfredo? Sim, verdade. E o que acabou acontecendo exatamente esses são os ganhos desse momento, né? A gente está vivendo uma série de adversidades, está vendo aí uma série de lutos, né? E uma série de problemas, mas também está vendo exatamente esse outro lado, né? Que é justamente da colaboração, da gente compartilhar conhecimento, da gente aprender mais, né? E hoje eu vi uma boa, né? Que é assim, eu abro a geladeira e sai uma live. Então, eu só preciso escolher qual das que eu vou participar, né? Então, eu achei bem legal que é exatamente uma expressão desse momento, né? De repente, você também tem exatamente isso, a opção de escolha, né? Então, você tem à disposição informações e conhecimentos que você pode, literalmente, escolher e, com isso, né, se aprimorar. E, Fátima, quando o assunto não está interessante, o professor ou a professora vira pai de santo ou mãe de santo. Fica chamando seu aluno. E aí, fulano, fala alguma coisa? Mas eu queria colocar uma coisa aqui para a gente poder entender a diferença da conexão, porque conexão a gente sempre teve, né? Mas qual que é a diferença hoje da conexão? Hoje, a gente tem uma conexão que tem um foco, um objetivo e de colaborar mesmo. Não é só assim, eu tenho tantos amigos, eu tenho no LinkedIn não sei quem, eu posso, de repente, pedir um favor, sabe? Não é isso, é uma conexão mais efetiva, é uma conexão onde eu sei qual é a competência do outro, eu sei qual é a minha competência e a gente pode colaborar para um determinado fim, seja esse fim algo que gere um retorno financeiro ou não. Então, é uma conexão mais efetiva, sabe? Não é uma conexão só de saber que eu tenho um amigo. Acho que essa é a grande diferença. Por isso que também, assim, não são com os 5.000 amigos que eu tenho no Face, eu sei lá onde, não é isso, né? É uma conexão que gera uma produção de valor. Eu acho que é isso que eu queria dizer, sabe? Produz valor. Tá? Muito bom. Uma outra competência aqui é a inteligência interpessoal, que é a inteligência de eu saber lidar com o outro. Então, aqui entra a importância da comunicação não violenta, a importância de saber resolver conflito, a importância de entender a qualidade da minha contribuição para o outro, é entender o momento correto, enfim. Tudo, entender as diferenças individuais, de novo, aqui é super importante, né? Entender que o outro tem um olhar diferente do meu e, com isso, compor com esse outro, né? Então, essa inteligência interpessoal é fundamental, que está associado com a última competência, que não é menos importante, muito pelo contrário, hoje está se falando muito dela, que é a tal da empatia, que é o quanto eu preciso aprender de fato, né? A me colocar no lugar do outro, né? A calçar o sapato do outro, o que não é nada fácil também. Porque para eu poder enxergar a realidade com os olhos da pessoa, eu preciso ter muita conexão. Eu preciso perguntar para essa pessoa, por que você pensa assim?
como é isso para você? Aonde está te doendo essa situação? E entender e ouvir de fato o que ela está falando, sabe? Então é muito fácil a gente falar, porque eu sou uma pessoa empática. Peraí, calma, né? Você consegue entender qual é a minha dor? E aí o Marcelo estava dizendo, né, essa questão das gerações, tá aí um ponto importante. É muito fácil a gente falar, porque a geração Z, ela é aí pouco comprometida. Peraí, vai com calma, vai conversar com essa meninada, né? Hoje eu dou aula na pós-graduação e dou aula na graduação, e eu quis dar aula muito na graduação, porque vocês não imaginam o que significa, né? Pelo menos para mim, foi uma grande diferença. É sim. É sim. Sem dúvida, é muito diferente. Né? E aí é gozado, porque no começo, nos primeiros meses, nos primeiros anos que eu comecei a dar aula na graduação, eu ficava muito brava. Eu achava que era um povo desinteressado, que não estava nem aí, não sei o que, não sei o que lá. Estava muito brava. Até a hora que eu comecei a entendê-los, né? E entender profundamente essa moçada. E me entender por que eu ficava tão brava com algumas coisas. Então, essa questão de empatia, seja com gerações diferentes, seja com sexos diferentes, seja com a diversidade, seja ela qual for, é algo que depende de uma escuta ativa, de uma curiosidade em relação ao outro, mas não aquela curiosidade, deixa eu ver como é que é. Não, é essa coisa assim de me conta para eu te entender. E isso vale para todos nós, né? Como é que você lida quando você está com uma situação X? Se eu não fizer isso, falar em empatia é uma grande bobagem, porque empatia não é essa coisa assim, eu olhei para você e sei que você está com problema. Tá, eu acho que sim, uma boa percepção favorece a empatia, mas ser empático é muito mais do que ter uma percepção. É achar que a pessoa não está legal e falar, olha, você está bem? Posso te ajudar? O que está acontecendo? Como é que você viu o feedback que eu dei? E daí vai, né? Então, aí um ponto bastante diferente. Então, essas são as competências que eu acredito que são fundamentais para o líder 4.0. Agora, de nada adianta tudo isso se não tiver 4 grandes pilares aí que sustentam, que é a adaptabilidade, de um lado, e a flexibilidade do outro, né? Então, eu ser adaptável a uma situação, não querer que a minha verdade seja absoluta, entender que eu posso ter um jeito de pensar, um jeito de ser, um determinado produto, isso vale para tudo, né? Mas que eu posso me adaptar, sim, a uma nova situação, e essa situação ela vai vir cada vez mais rápida, então por isso eu preciso ser muito adaptável e preciso ter uma característica de flexibilidade, né? Essa flexibilidade é o quanto que eu sou capaz de me amoldar nas diversas situações e que vai num passo além da adaptabilidade, né? Ele vai mais profundo, ele é capaz de ser flexível a ponto de não ficar preso a verdades absolutas, não só de me adaptar, mas às vezes poder fazer grandes transformações. Tá? Então, são dois pilares, e além disso, a sustentabilidade, cada vez mais, né? Parar de olhar para a natureza, achando que a natureza está aqui para nos servir, simplesmente, porque acho que a gente já viu o quanto que a gente destruiu a natureza e por conta de destruir o que a gente está pagando, né? Então, é sempre levar para a mesa das discussões a questão da sustentabilidade. A Natura faz isso muito bem, né? E eu gosto muito de entender isso como algo que todas as empresas podem fazer, sabe? É assim, talvez não querer resolver tudo de uma vez, mas daí a existência, por exemplo, de metodologias que levam em consideração, né, a questão da agilidade e que podem discutir questões ligadas à sustentabilidade e conseguir respostas que olhem para o resultado e olhem para as pessoas, olhem para o ambiente, olhem para o aspecto econômico e social. E, não menos importante, a questão da diversidade, que hoje é básica.
Então, eu tenho que entender que a diversidade física, a diversidade mental, a diversidade de gênero, a diversidade de cultura, a diversidade ética, a diversidade de idade, né, o idadismo, enfim, todas essas diversidades precisam ser contempladas. E eu preciso estar aberto a todas elas. Não cabe mais eu ficar fazendo gracinha porque a mulher falou A ou B ou C, eu diz isso é coisa de mulher. Não cabe mais um comportamento antiético com pessoas só porque elas têm cores diferentes, né, da sua. Não cabe mais não entender por que um homem pode se apaixonar por outro homem e uma mulher pode se apaixonar por outra mulher. Não cabe mais a gente não entender por que uma pessoa não se enxerga dentro do corpo que tem. Se alguém ainda tem essas dificuldades, vai estudar, vai buscar conhecer as pessoas. Porque eu acho que a era do preconceito em relação a isso está ficando para trás. E a partir do momento que você quer ser um líder 4.0, você precisa entender que é exatamente com a diversidade que você vai ter times que vão te trazer um resultado extremamente diferente e muito mais interessante do que quando você tem, como nós tínhamos um tempo atrás, que é assim, eu quero trabalhar só com pessoas que sejam da GV, eu quero trabalhar só com pessoas que sejam da SPM, eu quero só trabalhar com pessoas da minha idade, ou só com advogados, ou só com médicos. Então, essa diversidade total ajuda muito desde que o líder tenha um foco claro e desde que faça tudo aquilo que a gente falou. Então, como vocês podem ver, ser um líder hoje, utilizando todos os aparatos da inteligência competitiva, mas mais do que isso, está pronto para ser um líder 4.0, é algo que exige de nós um aprender contínuo, né? E com certeza eu acredito que isso ajuda muito no desenvolvimento da humanidade. Então, esse é o modelo que eu queria apresentar para vocês. E quem quiser saber com mais profundidade desse modelo, eu tenho um curso que é um EAD, que se chama Liderança 4.0, a liderança ágil em tempos velozes. Se vocês quiserem, está ali à disposição, acho que são 15 aulas, enfim, é um curso bastante extenso e que aí eu falo de cada uma dessas competências com mais profundidade. Mas, basicamente, é esse o modelo. Eu queria ver se agora tem dúvidas, questionamentos, colocações de vocês. Olha só, o Miguel, na hora que estávamos falando de conexões, de colaboração, o Miguel fez um comentário, o que deveria estar acontecendo com as vacinas, colaboração, e não cada empresa fazendo a sua, né? A gente tem que entender isso também, né, Fátima? Tem que entender que estamos inseridos, né, nesse problema aí da político, inclusive, que criaram em cima de tudo isso. Não podemos deixar para trás isso, né? Líderes também não, né? E acredito que a falta de liderança mostra exatamente isso. Porque quem iria colocar um chinês, um russo, um americano e um inglês para trabalhar junto em prol dessa vacina, né? Você não tem um líder que seja representativo para unir diante de um esforço comum à humanidade. Está cada um exatamente pensando no seu país, na sua comunidade. Então, é isso que muitos têm falado sobre a falta bem de colocado, Alfredo. E eu não sei se vocês estão assistindo ou assistiram uma série que se chama Away, que exatamente trata disso. Eles têm que... É um projeto fora, eles têm que ir para Marte, ele tem que levar a primeira... Não sei exatamente, algo parecido assim. E aí eles colocam na nave, né? Várias pessoas de várias raças, né, e nacionalidades para juntos fazerem esse processo. E é bastante interessante. Então, sugiro que quem não assistiu, assista, porque é um trabalho de liderança fortíssimo e que mostra exatamente isso. Se você não tem uma liderança que quer que isso aconteça, fica difícil mesmo, né? Fica realmente muito difícil. Por isso, a importância da liderança, que a gente enxergue de forma diferente. E não só nas vacinas, né? Se a gente parar para pensar em tudo,
em tudo. A gente está na hora de fazer esse movimento, de parar de fragmentar, mas ainda nós temos muito isso. Eu durante um bom tempo, né, eu ficava me questionando, mas puxa, como é que acontece? Por que tem algumas pessoas caminhando por um lado e outras que não caminham? Porque é assim mesmo, né? A gente não tem, a gente nesse plano, nós não temos a perfeição de jeito nenhum. Então, nós temos pessoas que conseguem pensar desse jeito, pessoas que não conseguem pensar assim. Veja a questão da política, né? Toda a fragmentação existente. Muito bom. Fátima, se você quiser tirar seu PowerPoint, você tem mais algum slide para apresentar? Eu só tenho uma última frase que eu queria deixar para vocês, e aí depois dessa frase eu tiro sim meu PowerPoint. O retorno à nossa essência nos traz a aceitação da nossa força e da nossa fragilidade, e nos conduz a construir o caminho possível sem cobranças e sem culpas, com consciência e trabalho. Queria só deixar essa frase para todos vocês, e assim, né, querendo muito que a gente consiga retornar à nossa essência. E a nossa essência é uma essência de unidade, não é uma essência de fragmentação. A nossa essência, ela mostra, sim, que nós não somos perfeitos, que a gente tem vulnerabilidades, e essas vulnerabilidades, elas podem caminhar junto com as nossas forças. E se a gente puder unir as nossas forças, a gente pode traçar um caminho possível, onde não vai adiantar a gente ficar cobrando e culpando o outro, mas tendo consciência de si mesmo, das diversidades, das competências, e colocando muito trabalho, né, para que as coisas aconteçam e que a gente seja uma humanidade um pouquinho melhor. Então, essa era a frase final que eu queria deixar para vocês. E agora eu estou parando o meu compartilhamento. Para você poder ver, para você poder ver a gente aqui. Pois é muito chato não ver vocês. Tem um outro jeito de apresentação, mas como numa outra oportunidade eu te explico com mais calma como fazer para você ver os dois. Eu não sei nem fazer isso que você fez, não. A gente aprende depois juntos. Ô, Alfredo, deixa eu compartilhar aqui um dos momentos felizes que eu convivi com a Fátima. E hoje eu vejo a Fátima com o Facebook, com o Instagram, aqui com o YouTube, enfim, tudo ao mesmo tempo. E outro dia eu ainda falei assim, por que você não faz um podcast? Aí ela quer saber como fazer. Ela sempre esteve com vontade de aprender e aprender qualquer coisa que seja desse tipo de tecnologia. Ela sempre esteve com vontade, queria fazer a própria digitalização dela, sempre quis usar fazer um PowerPoint bonito, sabe, caprichado, sempre ela quis aprender coisas novas em termos de tecnologia. Para ela não é desafio, pelo contrário. Eu curto mesmo. E, aliás, você está me devendo, Aguinaldo, eu preciso... Fica falando que você vai receber as suas cobranças aí. Não, pois essa história de... ele me explicou um bocado de coisa, mas eu preciso estabelecer conexão. A conexão está aqui, para quando você precisar. Obrigada. Sempre foi assim, né? Claro, sempre foi assim. Acho que você trouxe alguns pontos ali que eu acredito ter aprendido bastante com você também. Um deles é a simplicidade. Eu me lembro muito bem da sua forma de atuar, com a sua simplicidade. Sabe uma coisa legal, Alfredo? Na janela dela, todos os dias chegava uma sabiá para comer um mamãozinho ali. Continua chegando, tá? Continua. Nossa, que bonito. Provavelmente não é mais a sabiá, deve ser a filha, a neta, sei lá quem, mas eles vêm todo dia. Tem sabiá, tem várias coisas, é um ponto de honra. Eu não compro mamão para mim, mas para eles tem. Tá vendo só? Alfredo, deixa eu aproveitar, Alfredo, e olha só, esse elogio acho que não é só para mim, não é só para você, é para o Miguel, hoje para a Fátima, para o Elton, para quem mais me lembra, por gentileza, me ajuda aí na lembrança. Regina, Daniela, Ivani. A Janete. Que vai voltar. Todos vocês aí que
Você, principalmente, que está aqui todas as semanas. Vocês são sensacionais. Não conheço pessoalmente. Estou em Curitiba e acompanhando vocês, me sinto próximo. Todas as lives de vocês são colaborativas. São muito ricas. Ô, Alfredo, a gente vai ter que montar o curso de pós-graduação com essas lives aqui. Com certeza. É um incentivo. Muito obrigado, Daniela, pelo comentário. Muito obrigado. Olha como a gente fica feliz, né, Fátima? Eu sei que no seu canal o pessoal interage demais com você. Eu me sinto à vontade também com você lá no seu canal. Isso é muito bacana. Adoro, né? Quando você interage comigo lá. Eu gosto bastante também. Muito legal. Muito bom. Olha, tem uma última pergunta aqui que eu acho que eu vou jogar essa pergunta no ar aqui, porque o Miguel está querendo testar a gente, viu, Alfredo? Mas ele já colocou professora, já está direcionado. Tirou. Sacanagem! Tirou a gente, né? Então, ó, Miguel, vou falar o que eu entendo de inteligência, né? Para mim, inteligência é você saber utilizar o seu aparato mental, o seu raciocínio lógico, para dar conta daquilo que você precisa. Então, por exemplo, inteligência interpessoal é a capacidade que eu tenho de utilizar o meu aparato mental, meu raciocínio, né? Para me conhecer, para me entender, para fazer esse mergulho aqui interno. Inteligência interpessoal é quando eu uso esse aparato aqui para chegar. E quando a gente pensa, e eu penso muito em inteligências múltiplas, né? E sai da história do QI, porque eu acho que é essa grande questão. Quando a gente pensava no QI, era o coeficiente de inteligência e ele só existia voltado para o aspecto lógico, para o aspecto matemático. Hoje, com o Howard Gardner, né, que desenvolveu inteligências múltiplas, é o quanto que nós temos, sim, o nosso aparato mental mais utilizado para várias coisas. Então, tem a inteligência sinestésica, que é a capacidade que eu tenho de me movimentar, mas é o quanto que o meu cérebro faz esse movimento de forma a interagir com todo o resto, e não só com o aspecto lógico e matemático. Esse é o jeito que eu vejo e que eu trabalho, tá? Não sei se, Alfredo, você tem um outro jeito de enxergar. Não, eu acho que esse é um belo caminho, e o que eu poderia apenas, só como comentário, é dizer que inteligência também é muito a questão de você colocar os seus próprios neurônios para funcionar, né? Eu acho que esse é um aspecto também bastante importante, que a gente precisa exatamente conviver nesse tempo, de justamente a gente estar aprendendo o tempo inteiro, né? E eu complemento que inteligência é diferente de conhecimento. E aí você está atrás do quê? De inteligência ou de conhecimento também. É muito importante você continuar, todo instante, redescobrindo e indo atrás de novos conhecimentos, né? Para que você continue formando a sua inteligência. E aproveitando aqui, o Zanarini, que participa sempre, ele diz, né, relacionamento respeitoso gera bons resultados. Muito bom. Alfredo, estamos aqui chegando nos momentos finais aqui, né? Hoje nós estamos estourando o nosso horário aqui. Sim. O horário combinado, como sempre, né? Mas acho que é porque realmente foi demais hoje, né? Foi muito uma bela bom, né? apresentação. Então, na verdade, o que eu gostaria de agradecer uma vez mais, né, a Fátima Mota pelo convite, né, pela honra de estar aqui conosco, e principalmente pelo conhecimento, que sempre é ótimo a gente poder ouvi-la, sempre são momentos aí de aprendizados, né, de compartilhar ideias, então sempre é muito legal e sempre de muito bom astral tê-la conosco. Então, muito obrigado. Eu agradeço, viu, Alfredo? Eu agradeço muito, mas muito mesmo estar aqui. Aguinaldo, muito, muito obrigada, né? É um grande prazer estar aqui com vocês. E assim, espero ter contribuído de alguma forma. E desculpa se eu estourei o tempo, viu, pessoal? Eu fiquei aí tão empolgada que... A gente sempre tem isso.
Então tá bom. A vantagem é não ter tempo, não ter limite de tempo. Essa que é a vantagem. Isso que é gostoso, né? Que vai falando. Então, gente, assim, muito, muito, muito obrigada mesmo. Adorei as perguntas, adorei a participação, adorei essa forma de interação, viu, Agnaldo? Porque eu não faço assim tão bem como você, aí com essa interação com o Alfredo, gostei muito. Então, parabéns por essa. E quero seguir vocês cada vez mais aí com as outras lives. Fátima, você sabe que eu sou um eterno agradecido por conhecer você. Muito obrigado. Eu tenho certeza que você veio nos prestigiar, trazer seu conhecimento pelo carinho que você também tem comigo e com o Alfredo. Mais uma vez, muito obrigado. Clóvis, você que está aí com sua turma, muito obrigado por ter trazido o pessoal aí do Senac. Eu gostaria até de comentar rapidamente. Tem aqui o link do curso novo de pós-graduação em Inteligência de Mercado, que já está com as inscrições abertas para 2021. Entre nesse link aqui, acesse, conheça, veja lá o nome dos professores, as disciplinas. Mudamos o formato, semana que vem eu vou trazer mais detalhes para vocês conhecerem. O formato agora é de uma pós em 1 ano, não mais 1 ano e meio. Então você vai poder fazer o seu curso de 360 horas em 1 ano. Miguel, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Em nome do Miguel, Zanarini, Daniela, me perdoe, eu não estou com todos os nomes agora disponível aqui, tá? Muito obrigado por todos vocês que acompanharam mais uma vez. Fátima, o Miguel está mandando um abraço a você, um beijo para você e abraço para nós dois, Alfredo. Miguel. Muito obrigado mesmo. Obrigado, igualmente, para ele. Pessoal, estamos encerrando. É difícil encerrar aqui, né? Mas temos que encerrar. Muito obrigado. Segura aí, viu, Fátima? Segura aí, Alfredo, vocês dois. Pessoal, até mais aí. Tchau, tchau. Valeu.